Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque está começando agora o Papo Aberto, o quadro de entrevistas da agência de notícias Estácio Ceará. E aqui a conversa é simples, uma conversa rápida, direta e descontraída sobre temas da nossa vida, dentro e fora da faculdade. E para abrir este primeiro episódio, eu trago aqui o Matheus Mota, meu amigo, que é professor de inglês, estudante de jornalismo, colunista e repórter do grupo de comunicação O Povo. Matheus, bem-vindo, querido. Obrigado, Carlos. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. É isso aí. Matheus, primeiramente, eu gostaria de saber como é que o jornalismo ele entrou na tua vida? Isso foi uma escolha aleatória? Foi uma decisão pensada? Como é que foi? Olha, o jornalismo sempre teve muito presente. Ele sempre foi uma vontade muito grande, assim, de profissão minha. Eu me lembro quando eu era criança, eu brincava com os meus primos e aí eu sempre dava ideia, gente, vamos brincar de fazer um jornal? Vamos ficar escrito telejornal? E aí a gente colocava caixa e meu tio tocava no roda de samba, ele tinha um surdo, né, aquele tambor grandão, a gente colocava ele em cima, assim, para fazer a bancada. A gente brincava disso, eu sempre assisti muito programa jornalístico, TV sempre foi uma coisa que eu gostei muito de assistir. E aí, quando eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo que isso podia ser uma carreira para mim mesmo, uma opção viável. Mas aí acabou que eu tive que adiar um pouco assim, a entrada no jornalismo, porque essa vida vai acontecendo, né? Eu fiz o vestibular a primeira vez, aí não rolou, não entrei. E aí eu entrei a princípio para História, foi a primeira graduação, mas eu não concluí. E aí logo depois eu entrei em Letras. E nesse meio tempo, eu sempre fazia muita atividade extra na faculdade e eu sempre fiz as comissões de comunicação. Então, assim, na época a gente divulgava calorada pelo Facebook, ainda com os eventos do Facebook, eu estava lá criando o evento e fazendo as capas e a comunicação. E aí foi só na pandemia já que aconteceram, assim, algumas coisas e aí eu pensei, cara, eu acho que talvez agora seja a hora de tentar. E aí foi quando eu fiz novamente o Enem e aí entrei no curso em 2021. 2021? Foi. Assim, e como é que foi esse teu primeiro contato com o curso? A realidade era diferente do que tu imaginava? Então imagina, eu entrei em 2021, né? Então era pandemia, então foi remoto. Eu comecei a graduação online, assim, sem ter contato com professores, sem ter contato com os colegas. Eu já sonhando, assim, ansioso para entrar no estúdio e conhecer os microfones e as câmeras e as câmeras de fotografia, e aí a gente não teve nada disso naquele primeiro momento. Então foi um pouco assim assustador, porque era um momento também social muito difícil, mas eu estava tão feliz, eu fiquei realmente muito contente assim, de ter passado, de ter superado assim, até uma barreira mental minha, de achar que eu não ia conseguir entrar no curso. E aí a gente, nas primeiras discussões assim, de textos, né, de teoria da comunicação, história do jornalismo, aquilo foi me envolvendo e fui ficando muito maravilhado com o universo da profissão. Assim, os professores às vezes contavam as histórias de redação, quando eles eram repórteres, e a gente foi tendo assim, algumas conversas também, né, alguns convidados que vinham, né, durante as aulas, mesmo por vídeo chamada, contar como era. Inclusive como estava sendo produzido jornalismo naquela época. Assim, eu sei que tu já trabalhava desde cedo, né? Sempre foi a pessoa que botou a mão na massa. E nesse período que você entrou na faculdade, 2021, época da pandemia, como é que foi conciliar tudo isso? Trabalho e estudos? Gente, foi difícil, porque nessa época eu já estava perto de me formar em letras e eu já era professor de inglês, e então eu assistia às aulas à tarde e de manhã eu acordava cedíssimo, porque 7h30 da manhã eu já tinha que estar com a minha câmera ligada, a minha luz ali no computador para dar as aulas. Então foi bem difícil assim, essa conciliação. Em determinado momento voltou às aulas presenciais, e aí acho que é importante o contexto. Eu entrei em 2021 na UFC, e aí logo depois, no ano seguinte, quando voltou às aulas presenciais, aí foi difícil, não dava para conciliar, porque as minhas turmas, eu saí, eu trabalhava na escola mesmo, escola regular, e aí depois eu fui para um curso de idiomas, que era meio instável, então foi complicado, porque as minhas turmas abriam e fechavam, e aí surgia demanda, e aí eu fiz um trancamento, né? Acho que é assim,
se é trancamento que chama. Porque a matrícula. Isso, eu suspendi, né, assim, um semestre. Eu fiquei assim, não, eu vou pelo menos ver como é que as coisas vão se acalmar aqui. Não cheguei a cancelar a matrícula, mas fiquei aguardando. Porque era complicado conciliar. Até que em 23, a Unifor anuncia o vestibular, abre o processo seletivo, e aí vem na minha cabeça, poxa, é uma possibilidade, eu posso ir. E aí, eu praticamente não aproveitei nenhuma cadeira, assim. Eu realmente comecei do zero de novo na Unifor. Eu não consigo aproveitar nenhuma cadeira. Eu não quis. Não quis? Eu não quis, porque assim, a experiência da pandemia, não é que quem se formou na pandemia não tenha tido uma boa formação, mas é uma experiência diferente. E eu queria viver aquilo dali, da sala de aula, dos laboratórios, e a discussão teórica mesmo, mas dentro da sala de aula com o professor. E quando que o jornalismo deixou de ser apenas um estudo e passou a ser profissão? Como é que surgiu essa oportunidade de entrar na área? Então, abriu a seleção na Unifor para um laboratório, que é o Newslink, que é um núcleo integrado de comunicação, como tem aqui na Estácio, né? E aí um dos meus professores, o professor Miguel Macedo, beijo, maravilhoso. Ele me incentivou, né, a participar da seleção. E aí eu comecei lá no Newslink como estagiário, como bolsista, na verdade. E aí foi incrível, porque foi a primeira experiência de redação mesmo assim. E o Miguel não pegava leve com a gente não, assim, não era brincar de fazer notícia, não, era pauta de verdade, tem que apurar e tem que ligar para a fonte. E aí era engraçado porque a gente vinha, e até as pessoas mais novas do que eu, inclusive, principalmente vindo de geração que não usa telefone para fazer ligação, né? Manda mensagem no WhatsApp para chegar pro professor. Eles não responderam meu WhatsApp. Pois liga! Liga, menino, não tá esperando que pega o telefone e liga. Aí a gente tomava aquele susto, né? Mas ia, e aí fazia, e ligava, e apurava, e checava. E a gente tinha reuniões de pauta, a gente podia sugerir também muitos temas pra gente estar ali discutindo e apresentando perspectivas diferentes, né? Inclusive, uma coisa muito legal que na época que eu entrei, surgiu a oportunidade de estágio também, eu acumulei. Que loucura, porque eu dava aula, eu estudava de manhã, eu estagiava de tarde e tinha um estágio remoto numa assessoria de comunicação. Então, assim, era muita loucura, assim, nesse comecinho. Ainda no segundo semestre de 23, começo de 24 também. Era muita coisa para fazer e eu assim, mas eu vou dar conta, porque eu queria muito, como disse, né, queria muito viver de jornalismo. E aí tive essa experiência na assessoria também. E aí quando foi no começo de 24, os professores sempre falavam desse Novos Talentos, né, que é um programa lá do Grupo Povo. Tinha colegas meus da época da UFC que já tinham feito, já estavam na redação. E eu ficava, gente, mas será que eu faço? Será que eu vou? E aí, enfim, fiz a seleção dos Novos Talentos da turma 32, passei em todas as fases. E aí, no começo de 24, eu comecei como trainee lá no Povo. Foi esse percurso. E, assim, entrar em um veículo como o Povo não é uma tarefa muito fácil, né? Passa por várias etapas, entrevistas e tal. Nossa! Como é que tem sido a tua trajetória dentro do grupo? Gente, isso é uma coisa que às vezes... Essa semana mesmo eu estava parando para pensar, porque eu tô de mudanças essa semana para uma casa nova, e aí eu fiquei, gente, como as coisas acontecem rápido, assim, em alguma medida, mas assim, até você chegar lá é uma trajetória que às vezes só a gente sabe como é que foi, né, assim, aquele percurso. Eu comecei lá no Povo em março de 2024. Foi a minha primeira semana lá no Novos Talentos. Aí a primeira editoria que eu fui, inclusive, foi o Povo Mais, que é onde eu trabalho até hoje. Passei um mês lá, escrevi 3 reportagens e bem depois a minha chefe chegou a dizer, né? Ela disse assim, tu sabe que 3 é difícil, né? Muita gente que passa aqui um mês escreve uma, tu escreveu 3. Mas assim, certamente que no texto ainda era muito cru, assim, ele requeria muita edição. Enfim, aí depois dos Novos Talentos passei por outras 2 editorias, né? Uma de digital, mesmo assim, fazendo notícia baseada em métrica mesmo, assim, né? Quais são os assuntos do momento, o que é que tá em alta, cobrindo reality show e resumo de novela e coisa que eu fiz 3 textos em um mês no Povo Mais. Quando eu estava lá em distribuição e audiência, eu fazia 4, 5 matérias por dia. Era um ritmo muito frenético, assim. Então eu saía assim, de um volume
é que era do Povo Mais é denso, mas ele tem um tempo mais estendido, e lá não, assim, é um texto bem mais objetivo, mas que assim, é volume direto, assim, é rapidão. E depois eu fui pro Videarte, que eu tive a experiência de escrever pro impresso, que eu nunca tinha tido, e aí eu guardo até hoje a minha primeira matéria lá do impresso, porque é muito engraçado que a gente tá sempre no digital, tá escrevendo pro Instagram, pra plataforma, né, do Povo Mais e tal, que é muito bom porque ele tem muitos recursos, mas o papel, gente, ele tem um charme, ele tem a diagramação, você vê as palavras ali impressas. Lá dentro da redação foi isso. Passei por essas editorias, aí logo depois eu fui convidado para ser estagiário do Videarte. Eu amei Videarte, maravilhoso. Você cobre cultura, cinema, literatura. Uma das minhas capas, inclusive, que eu tive lá no Videarte, foi matéria de capa chiquérrima, foi falando sobre um livro. E logo depois que o Videarte me convidou, faltava 3 dias para começar o estágio de fato, aí apareceu uma vaga no Povo Mais, e aí eu fiquei, meu Deus, escolha de Sofia, e agora? Vou pro Videarte, sei lá, eu tinha que escolher entre um copo de Coca-Cola bem gelado e 2 copos de Coca-Cola bem gelado, caramba! Mas aí, como eu te falei, eu precisava fazer uma escolha mais assertiva do caminho que eu podia percorrer para chegar mais rápido do meu objetivo. E aí, por uma escolha que era do meu coração, mas que também estou muito agradável, eu fui para o Povo Mais. Foi uma escolha tão acertada porque com 4 meses que eu estava lá como estagiário, a Regina, que era uma das editoras, se aposentou. Anunciou que ia se aposentar, e aí foi preciso fazer uma grande reformulação da equipe. E nessa reformulação da equipe surgiu uma vaga de repórter e com 4 meses foi efetivado. Então, com 7 meses de casa, assim, eu fui promovido a repórter efetivo. Que, assim, gente, foi literalmente uma realização de um sonho. Eu chorei horrores, assim, quando eles falaram. Hoje, lá dentro, eu coordeno a parte de distribuição de redes sociais, então nossos materiais audiovisuais que vão para o Instagram e para o YouTube e em breve para o TikTok também. Então toda essa parte de produção e as peças também, né? Os estáticos, né? As matérias que vão em formato de carrossel para o Instagram, tudo passa de alguma maneira também assim por mim, né? Ano passado também, no final do ano passado, surgiu um convite para ser colunista, né? E tem sido uma experiência muito, muito interessante, assim, que a gente conseguir levantar esses debates, assim, que às vezes a redação existe, assim, um receio, às vezes, de você discutir alguns temas, né? Por exemplo, teve um caso no interior do Ceará de homofobia, né? Com um casal de 2 moças que foram expulsas de um bar. E aí a gente, né, no Hard News, no Factual, a gente cobre, óbvio que a gente vai dar a devida dimensão para aquilo, mas eu acho que às vezes só um texto de opinião ele consegue cobrar, ele consegue dar a devida dimensão para aquilo dali. E aí foi uma coluna que ela teve, tanto nas redes sociais quanto no próprio portal, assim, ela teve um engajamento muito alto, porque eu vou lá e digo mesmo assim, olha, não pode, isso daqui é mais do que crime, cara, isso aqui é um problema social, a gente tem que se dirigir a isso e tal. Então, assim, tem sido muito recompensador, assim, essa trajetória lá dentro do grupo, porque eu sinto que existe um reconhecimento, assim, pelo nosso trabalho, mas existe um voto de confiança também muito grande, assim, de achar, olha, você consegue, vai, e às vezes até quando eu mesmo duvido, assim, mas será que a gente consegue fazer isso? E produzir para várias linguagens, né? A gente produz as reportagens em texto, e aí ao mesmo tempo já tem que estar pensando na distribuição para as redes sociais. Aí isso dá um Reels, isso dá um mini doc, é um produto que a gente estreou recentemente, um mini documentário para o YouTube. Isso dá uma reportagem em vídeo que a gente, óbvio, tem a TV O Povo, e a gente também tem esse intercâmbio muito grande de exibir alguns materiais lá, mas a gente também entende que o que a gente chama de telejornalismo, ele não parece ter televisão. A gente pode fazer uma reportagem em vídeo que vai para o Reels e ela vai atingir um outro público, ela vai atender uma certa demanda. Porque hoje a gente trabalha com jornalismo multiplataforma, né? Exatamente. Várias distribuições do mesmo conteúdo, de um mesmo conteúdo. De formas diferentes. Essa questão de
hoje o jornalismo vídeo está restrito só à TV, é uma coisa que já mudou muito, muito. O advento das redes sociais, principalmente. E eu ainda digo mais, assim, porque às vezes a gente pensa que o formato de Reels ele tem que ser totalmente diferente, mas não é. Não é. É uma passagem, é uma entrevista, é um off, são as mesmas linguagens que a gente usa, que usaria para ir para televisão, ela funciona também no YouTube, ela funciona no Instagram, porque é informação. É só com leve adaptação, mas é a mesma, é a essência do jornalismo. A estrutura, a essência é a mesma, então as pessoas querem o que? Elas querem informação, e aí a gente vai aprender também com acertos e erros. Tem conteúdo que a gente aposta que diz, não, isso aqui vai bombar, e não bomba. E tem conteúdos que a gente acha que, assim, não que seja só mais um no sentido pejorativo, assim, mas a gente acha, não, é um conteúdo também que vale a pena, mas que às vezes, como é um volume de informação tão grande, a gente acha que ele vai se perder e, pelo contrário, ele bomba, assim, ele passa semanas os mais lidos, ele passa dias sendo compartilhado no Instagram. A gente vai testar o TikTok agora para ver como essa dinâmica também é diferente e acontece muito isso. Então, é muito legal, assim, e é um aprendizado diário, assim. Aliás, às vezes de meia hora você aprende uma coisa diferente porque muda tudo. Matheus, e assim, hoje tu concilia 3 frentes, né? Que é ser professor, ser repórter, né? E também estudante universitário. Como é que tu faz para dar conta de tudo isso? Nem eu sei. Quando eu descobrir eu te conto. Cara, porque é o seguinte... E aí, assim, eu ainda tô no finalzinho do curso já, né? Falta aí umas 3 disciplinas, eu acho, das optativas, e falta o meu TCC, que eu ainda não decidi o que eu vou escrever. Tem um tópico sensível, gatilho. É o mais temido. Ainda não decidi o que eu vou falar. Mas tem horas que eu acho que o mais difícil é a logística mesmo, assim, de sair de manhã, vou para a redação, faço o que eu tenho que fazer, à tarde eu vou para dar minha aula, dar as minhas aulas e gerir as coisas lá do curso, e à noite eu vou... Ainda bem que esse semestre eu só tenho uma disciplina, eu só vou uma vez na semana. Eu só vou uma vez na semana pra aula, e é ótimo, que é um respiro também, e é tão bom aprender. Mas eu acho que hoje, já no finalzinho do curso, e com a carreira mais estabilizada, eu acho que é mais fácil do que... Agora, você me pergunta como é que eu conciliava no começo, no Novos Talentos, que eu ia para aula de manhã, de tarde eu ia para a redação e de noite eu ia dar aula, sem parar, assim, porque eu tinha aula de 7 a 1 da tarde. Eu ficava na redação de 2 às 5 e dava aula de 6 às 9 da noite. Então, assim, a 1 hora que eu tinha era a hora do ônibus, assim, que era o deslocamento, assim, entre um e outro. Era muito maluco. Hoje em dia, parando para pensar, eu não sei como era, porque atualmente, assim, ainda tem essas demandas, mas eu tenho um intervalo de tempo entre um e outro que é maior. A minha atividade dentro da redação, né, ela é muito conversada com a minha equipe, então, assim, tem horas que eu digo assim, gente, eu estou com demanda do curso, então tem coisa da faculdade, esse prazo aqui eu não vou conseguir cumprir, como é que a gente faz para se ajeitar? E aí, isso, como eu te falei, é muito bom trabalhar numa equipe que a gente é muito próximo e que o gestor entende disso. E, infelizmente, não é todo lugar de trabalho que é assim, né, que tem essa compreensão, mas lá no povo e assim, tanto que obviamente todo local de trabalho tem suas questões, assim, a gente nem sempre está feliz o tempo todo com nada na vida. É porque é trabalho também. Porque é trabalho, né? Eu gosto do que eu faço, mas eu trabalho porque eu preciso. Se eu precisasse trabalhar, adoraria estar na praia. Mas assim, lá é um ambiente cuja convivência, assim, ela é muito boa, porque lá a gente aprende muito, inclusive nessas questões, assim, pessoais mesmo, né, assim, como aprende pelo exemplo de como lidar com o próximo, aprende, hoje, como eu estou em posição de gestão também, lá no meu outro trabalho, eu me inspiro muito nesses gestores que eu tive lá dentro do povo, né, nos editores, assim, na Fátima, na Catalina, na Regina, no AB, no Tadeu, inclusive, assim,
de ter horas que você diz assim, não se preocupe, relaxe, você não precisa se preocupar com isso, né, assim, e de assumir uma posição, inclusive, de defesa da sua equipe. E como é que tu, com essa rotina bem puxada, como é que tu consegue tirar um tempo pra ti, pra descansar, um tempo pro Matheus? Então, é difícil, mas assim, tem, nos momentos de folga mesmo, assim, eu tirei férias agora recentemente, né, tirei 15 dias de férias lá do jornal. Eu disse assim, gente, não leve a mal não, mas eu vou arquivar o grupo. Precisar de mim, desprezível. Assim, eu sou muito bom, assim, impondo limites, sabe? Há trancos e barrancos, com muita terapia também, mas assim, eu sou muito bom em... E outra coisa que tem me ajudado muito é o processo de terapia, para saber como lidar com as coisas, e aí, inclusive, a racionalizar alguns sentimentos, assim, até conflito local de trabalho, acontece alguma coisa, aí eu digo, mas isso é uma coisa que eu posso resolver, isso é uma coisa possível. Mas assim, quando é meu momento de descanso, é de descanso. Porque assim, durante a semana, no final de semana, durante a semana tem ali, eu tenho algumas horas da noite, assim, livres, que aí, mesmo que no outro dia eu vou pagar um pouquinho de preço de manhã, assim, vamos sair, o rapaz amanhã acorda tão cedo. Mas é importante, assim, viver, a gente tem que viver, né? E, por outro lado também, a própria, o jornalismo, não querendo influenciar, dizer que isso sim é 100%, mas assim, a gente recebe tanto convite legal, sim. A gente recebe tanto convite bacana para participar de evento, não, eu digo, óbvio que você foi convidado para uma festa, para um cinema, para uma exposição, ou eu fui fazer uma viagem ano passado para o Rio de Janeiro a convite de um evento. Você está ali, tem um momento que você está ali trabalhando, mas também você conheceu outros lugares, você conheceu outras pessoas, você assistiu um filme, você viu uma peça. Por mais que aquilo dali, de repente, depois vai virar uma reportagem, vai virar uma coluna, mas você também tem esse momento de desfrute, né? O jornalismo proporciona isso muito pra gente, mas pra mim, assim, a hora do descanso, assim, bateu o ponto, saiu dali. E se precisar de mim, gente, desculpa, vai ficar precisando, porque... A notícia que espere. A notícia que espere, não só tem de repórter no mundo, né, tem uma redação enorme lá, cheia de gente trabalhando, então assim, quem tiver logado lá no sistema que escreva. E para encerrar, eu queria que você olhasse para a câmera e dissesse um conselho para quem ainda está na faculdade, mas quer ingressar no mercado de trabalho, quer ingressar no universo do jornalismo, mas tem medo, tem algum receio, acha que não vai dar conta. Gente, é o seguinte, se alguém um dia chegar para você e disser assim, é fácil, não, eu tá mentindo, tá? Cansa, não é fácil, mas é muito gratificante, é muito bom ser jornalista, é muito bom trabalhar com o que a gente trabalha, é muito bom de verdade. É uma sensação de preenchimento, assim, no final do dia, quando você vê uma matéria publicada, quando a fonte vem dizer para você, olha, uma pessoa diz, foi tão bom ler isso daqui, ou então quando você vê que aquela denúncia que você no final deu em alguma coisa, ou então quando uma pessoa diz, isso foi tão divertido de ler, ou foi tão emocionante, isso preenche a gente de um jeito. Então, o conselho que eu dou é, persista, trabalhe para isso que uma hora vai acontecer. E outra, aproveite, especialmente quem está na graduação, escute os seus professores, aproveite a estrutura que a universidade te dá. Seja curioso, pergunte, fale com as pessoas, construa relações. O networking parece papo de LinkedIn, mas é importante você conhecer as pessoas, olhar para elas, entender, não utilitarista, dizer assim, onde é que essa pessoa pode me levar, não é isso. Mas assim, é saber que essas relações, elas passam de faculdade, elas passam de trabalho, e elas, tudo se integra assim, em algum momento. Então aproveite os laboratórios, aproveite os textos, entre no LinkedIn, faça publicação, apresentei um seminário, construa portfólio, sabe? E seja curioso. Onde você chegar, leve essa sua curiosidade, essa sua vontade de fazer as coisas, que isso não passe despercebido.
Em um mundo desinteressado, com a cabeça fritada por telas, assim, a pessoa curiosa, interessada e esforçada, ela ainda se destaca. Então, vá na fé que uma hora você vai chegar lá. É um mercado que é pequeno, que tem suas coisas, mas que ele ainda consegue nos dar retornos muito bons. É isso, Matheus, querido. Obrigado, querido, pelo convite. Muito obrigado. Você como Amém. querido em aceitar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro episódio, tá certo? É isso. Um beijo. Tchau, tchau.